Então, senhores, acho que eu não sei se vocês lembram da apresentação passada, que foi muita informação, né? Eu apresentei lá as 4 dicotomias, as 4 características desse teste de temperamento, o MBTI, onde, revisando, a primeira categoria é a forma de percepção, pessoas que podem ser as pessoas sensible, as pessoas intuitive, as pessoas que reparam mais no concreto e outras que reparam mais no abstrato. A outra categoria é a de juízos, pessoas que fazem juízos mais relacionados a pessoas, ou gosto ou não gosto, e tem um outro grupo que faz juízos mais relacionados a coisas e também certo e errado. A terceira dicotomia é o mundo interno e o mundo externo, né? Tem pessoas extrovertidas e pessoas introvertidas. E a última dicotomia é o quão rápido a pessoa forma um juízo. Se tem as pessoas judging, que formam um juízo rapidamente, e tem as pessoas perceiving ou perceptive, que formam um juízo mais devagar. Então, agora, o que eu vou fazer? Primeira parte da apresentação é esclarecer alguns mal-entendidos, tá? Possíveis mal-entendidos nesse assunto do temperamento. Então, aqui só a título de exemplo, tem 2 sites aqui onde dá para também fazer um teste de temperamento com a mesma lógica do MBTI. Tá? Se inspira, você mata o seu temperamento em 5 perguntas, eu não gosto, mas enfim. E tem o Cursor, que faz 70 perguntas. Esse Cursor é o cara original que eu vou mostrar agora. Assim, original não. É o que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas esse também pode fazer seu teste. O problema é que o resultado, para saber todas as características do perfil, você precisa pagar, tá? Porque, obviamente, ele é americano, né? Então, aqui, business. Então, possíveis mal-entendidos nesse assunto do temperamento, para a gente entender bem, esclarecer isso. Atenção! Para passar o feedback sobre o teste para alguém, não se diz você é um ISTJ, por exemplo. Isso aqui é carimbo. Você é tal coisa, ou se comporta de tal jeito, é carimbo. As pessoas são muito mais ricas do que isso, né? Lembre-se também que, daquele primeiro quadro da aula anterior, que é a pessoa as suas tendências, as pessoas têm tendências, tem a parte educada, que dá a sua personalidade. O que a gente observa? Personalidade. É difícil você observar temperamento puro. Toda pessoa te educou um pouco, né? Então, isso também, isso não se diz que a pessoa é um ISTJ, tá? Se diz que pessoas com este perfil, ISTJ, por exemplo, tendem a ter tais características. Isso é muito menos determinístico, né? Que o teste também, enfim, o que importa é a realidade, né? Não o teste. Então, isso aqui evita de você pôr carimbo nas pessoas. Tal fulano, ele é tal temperamento, ele é assim mesmo, né? Enfim, não é bem assim. Todo mundo pode se controlar, não precisa agir de acordo com o temperamento. As pessoas podem se educar, né? Outro ponto importante, eu pedi para vocês tirarem as fotos das letrinhas e também os percentuais. Não sei se todo mundo fez isso. Tá? A ideia dos percentuais é a seguinte: se deu muito próximo de 50%, ou aqueles percentuais, se considere que você é ambidestro. Você joga, sua mão esquerda toma conta direita. Então, no caso, por exemplo, da percepção, se deu próximo de 50%, então você é tanto sensible quanto intuitivo, né? Tanto sensível quanto intuitivo. Então, quer dizer, não há se alterna entre os dois muito bem. Então, digamos assim, não é que há uma preferência de fato, né? Em outros casos mais distantes, em outros casos com uma porcentagem mais distante, pode ser, sim, aqui de fato é uma preferência clara. As porcentagens também elas te dizem que no fundo você pode pensar, 70% das vezes você se comporta de um jeito, outros 30% você se comporta de outro, né? Por exemplo, o meu teste é isso. Eu me comporto muito mais com a pessoa N no dia a dia, dependendo do trabalho que eu tenho que fazer, eu me comporto muito mais com a pessoa S. Então, no fundo, isso varia de ambiente para ambiente também, né? Então, não fiquem tão apegados ao resultado do teste, né? Então, devo tentar ter percentuais iguais em todos os aspectos? Não. Por quê? São preferências. Não tem problema você ter preferências diferentes, né?
Você pode ter a preferência que você quiser, isso não tem juízo de valor, né? Agora, para ter um comportamento autêntico, eu devo seguir sempre as minhas preferências ou tendências? A resposta é depende. Uma pessoa muito extrovertida, ela precisa ser mais introvertida? A resposta é depende. Né? Se tiver algum comportamento que está fazendo mal para essa pessoa, por ser extrovertida ou qualquer outra característica, precisa ser mudado. Agora, se não está fazendo mal, vai fundo. Então, pessoas extrovertidas, digamos assim, que eu falei, uma característica delas é que elas tendem a ter muitos amigos, mas tendem a ter um relacionamento superficial. Lembrando, tudo é tendência aqui, né? Então, ela precisa ser mais introvertida, ter mais profundidade? Talvez sim, talvez não, depende. Para um político, ter muitos amigos pode ser bastante útil, né? Sem ser um relacionamento tão profundo, digamos assim, né? Então, é necessário pensar na situação. Caso a gente esteja atendendo um garoto, ou algum pai, ou até a gente mesmo, né? Eu preciso equilibrar as coisas? Depende muito, tá? Depende se está fazendo mal. Acho que esse é o ponto principal. Tá? E André, desculpa, e como é que eu faço para saber se de fato está fazendo mal, né? Assim, eu tenho o temperamento mais introvertido. Uhum. Como é que eu faço para saber? Ou existem técnicas para tentar ser mais extrovertido? Então, no fundo, assim, a pessoa introvertida, ela tenderia a ser tímida se ela não se educasse. Tá? Então, o que é o tímido? O tímido é a pessoa que quer se expressar e não consegue. Né? Acho que tem várias pessoas introvertidas. Então, por exemplo, eu sou introvertido né? Então, a pergunta é: introversão e timidez? Não. Né? Essa é a questão. Timidez faz mal porque é um vício, né? Então, no fundo, é você pegar quais vícios relacionados às tendências. Né? Isso. Agora que você tocou nesse ponto, por exemplo, uma pessoa introvertida tende a ter poucos amigos de forma profunda. Tende a ter poucos amigos, mas de forma profunda. Como o introvertido pode ter mais amigos? Por exemplo, convidando as pessoas para ir na sua casa. Porque você está mostrando intimidade para elas, né? Você convida mais pessoas para ir na sua casa, por exemplo. Sim. Né? Para uma pessoa extrovertida, ela tem mais profundidade com os amigos, você sai, só que leva um ou dois amigos e pede conselho, pede isso. Tenta entrar em outros temas, né? Que a pessoa gosta, enfim, olha porque o outro gosta, né? Entre em coisas novas. Então, no fundo, há diferentes formas de ser introvertido, há diferentes formas de ter amizade, nesse caso específico, né? E cada um do seu jeito, né? Não sei se fica claro. Não, tranquilo. Sim, deu para entender. Tá? Então, isso se faz mal, isso, por exemplo, timidez, né? Ou a pessoa super teórica que esquece de arrumar o quarto, né? Fica pensando. Eu lembro de alguém que me falou que tinha um colega de trabalho que ele não arrumava a cama dele porque ele falava, não, ele era físico, né? Ele falou, olha, a entropia do universo é sempre maior que zero, então vai estar tudo se movimentando. Se eu arrumar a cama, ela vai desmontar de qualquer jeito. Então já desarrumada, né? Então esse é o cara super teórico que não está com preguiça, né? E está se desculpando com teorias imbecis, né? Então, então, não for se está fazendo mal, precisa mudar. Senão, uma das teorias da psicologia atual sobre profissão e outras e coisas do gênero é que a teoria por trás é aquilo que uma pessoa faz bem, ela deve ser incentivada, tá? A lógica do vestibular, por exemplo, é o contrário. Aquilo que a pessoa faz mal precisa ser resolvido. Então, por exemplo, né, isso não é exatamente uma digressão, mas enfim. Qual que é a ideia? Se uma pessoa é boa comunicadora, ela devia investir mais nisso do que ser boa em exatas, por exemplo. Supondo que isso seja um antítese do outro, né? Porque a ideia é isso, essa pessoa comunicadora vai ter muito mais fruto, retorno, alegria na sua vida se investir mais nisso do que tentar ter uma nota 10 em matemática. Né? A teoria do vestibular é diferente. Para você passar no vestibular, você estuda pelas erradas. Né? É muito mais fácil você tirar 5 em matemática se você está fazendo 1 do que tirar 10 em português se você está fazendo 9. Né? Então compensa mais estudar pelas erradas. Então, as teorias modernas de
para encontrar a profissão, de vocacional, né? Então, mais por aí, incentivar que a pessoa faz bem. Então, a pessoa extrovertida faz muito bem relacionar-se com outras pessoas, né? Ótimo, investe ainda mais nisso, né? A tendência está por aí. Se não faz, no fundo se não faz mal, vai fundo, né? É mais ou menos essa a ideia. Não precisa concordar com isso também, né? Por exemplo, em época de guerra, ou em época de pandemia, se daria melhor quem sabe fazer todos os tipos de trabalho, porque você não consegue ser tão específico, né? Então, nesse sentido, em épocas de guerra, digamos assim, compensa muito mais você saber caçar, colher, nadar, enfim, ter várias habilidades do que apenas uma, né? Agora, se o mundo não está em guerra, você pode se especializar em algo, né? Devo reprimir as tendências que me fazem mal? A ideia, a palavra-chave aqui é repressão é um problema. Então, aqui, por exemplo, represa. Se reprimir tendências, uma hora ela vai explodir. Tá? Acho que eu não sei se todos têm experiência disso, mas é o que acontece. Se você não educar as tendências, você pode ter uma enchente. Né? No fundo, isso. A pessoa, o clássico exemplo do cara bravo, né? O cara tá sempre bravo, tá sempre esbravejando, né? É uma pessoa que não educou as suas tendências, digamos assim. O que a gente precisa é de um aqueduto. Quer dizer, as tendências vão correr, mas por onde eu quero. Então, aquilo que eu falei, se não faz mal, não tem problema, né? Uma pessoa que adora ser profunda nas coisas, tanto em ideias, enfim, o cara que tem um perfil de pesquisador, vai fundo. A diferença é que, olha, você não pode aplicar sempre essa profundidade no seu trabalho, ou, digamos assim, essa perfeição no que você usa no trabalho, você não pode aplicar na vida. Porque, enfim, né, você não tem todo o tempo do mundo para fazer pesquisa, né? As coisas precisam ser resolvidas. Então, precisa educar aquela tendência. Opa, agora eu não posso ser tão profundo no que eu estou estudando, eu preciso fazer outras coisas, né? Então, a ideia principal aqui é educação das tendências, se quiser, educação da afetividade, né? Porque aí a tendência corre por onde você quer, tá? Esse é o mote principal. Tudo bem até agora? Dúvidas, angústias, ameaças? Sim, tá. Beleza. Razoável? Tranquilo. Então tá bom. Agora é o seguinte, 4 grandes grupos. Eu mostrei 16 tipos da última aula, né? Sim. É impossível você guardar 16 tipos, tá? Não era para decorar? Oi? Era para decorar? Olha, é bom, não precisa decorar, né? Decorando aí. Isso. Mas aí tem um sujeito chamado Kersey, que ele olhou para o teste do MBTI e falou, cara, eu consigo agrupar esses 16 temperamentos em 4 grandes grupos. Tá? Ele está muito mais preocupado com o mundo do trabalho do que com outras variáveis. Tá? Isso aqui é importante, que ele está preocupado com formar a equipe, não é exatamente o nosso perfil aqui, né? A nossa ideia aqui. Então, 4 grandes grupos é bem mais fácil de gravar, então vocês vão descobrir que o seu temperamento caiu em um desses 4 grandes grupos. Aqui eu vou usar a nomenclatura daquele site 16 Personalities, tá? Que é essa classificação que está aqui escrita nas tábuas. Diplomatas, analistas, exploradores e sentinelas. Esses nomes não são os nomes oficiais do Kersey, tá? Isso é importante. Então, a primeira coisa que o Kersey descobriu, para trabalhar, a variável mais importante é a variável de percepção. Você precisa saber como as pessoas percebem as coisas. Tá? Que seja ou N ou S. Pessoas de um jeito N trabalham de um jeito, pessoas de um jeito S trabalham de outro. Essa é a variável principal. As pessoas N, ele descobriu que faz muita diferença o F e o T. Então, você vai ter as pessoas NFs, que representam um grupo, e as pessoas NTs, que representam outro grupo. O NF é o grupo dos diplomatas, que a nomenclatura original do Kersey é isso aí, a idealista. Então, os NFs, eu vou mostrar exemplos de cada um desses grupos daqui a pouco, né? Os NFs são as pessoas que gostam de estar com outras pessoas, ou se dão bem com outras pessoas. Por isso que esse nome aqui de diplomatas, né? E os NTs são os analistas, que tem esse nome na original do Kersey disso aqui, de rational. Né? Os analistas são os nerds, pessoas que têm muitas ideias.
E aí vem os SJs e os SPs. Repara que aqui não é FT o que realmente importa, né? O que importa é a última letrinha, o J e o P. Então, os SJs, a gente prática, são chamadas de sentinelas ou guardiães, na linguagem original do Cursive. E os SPs são os exploradores ou artesãos na linguagem do Cursive. Tá? Agora isso, eu vou mostrar um vídeo de cada um desses grupos, tá? E vou explicar algumas características. Tá? Acho que primeiro eu vou fazer as características, depois o vídeo. Então, NFs são os diplomatas, são ótimos em relacionamentos interpessoais. Grande capacidade de empatia e compreensão. Esse aqui é o cara legal. Sabe aquele cara que você vai conversar, pode ficar horas e horas e horas conversando? Esse é o cara legal. Tá? Por serem mais ligados às pessoas, são mais suscetíveis a flutuações de ânimo. Então, o NF ele sofre junto com as outras pessoas. Tá? Então, se o cara está sofrendo, ele está sofrendo junto. O impacto nele é maior. Quando o NF é chefe, ele tem muita dificuldade em, digamos assim, dar uma bronca, porque ele já está sentindo a bronca do outro, né? Ele já pensa o que o outro está sentindo, né? Então, são mais afetados por essas flutuações de ânimo. Agora eu vou mostrar um vídeo que, para mim, representa o trabalho de uma pessoa NF. Então, é o seguinte, são cenas de um filme chamado Dead Man Walking, Os Últimos Passos de um Homem, um filme que eu não vi, mas queria ver. Quem tiver acesso, quem conseguir esse filme, me empresta. Tá? Que a história é de um homem que está no corredor da morte, lá nos Estados Unidos, e a mãe dele chama uma freira para conversar com ele. Tá? Para ver se dá para se arrepender nos últimos momentos, enfim. Né? Então, esse aqui, eu vou mostrar 3 trechos desse filme. Então, o primeiro trecho. I mean, that's a hard question to answer. It's like asking you why you're a convict. Bad luck. Good luck, then. I had a loving family, a lot of support. I guess I felt proud of coming back. Don't you miss having a man? Don't you want to get married, fall in love, have sex? But you don't want to talk about it? I have close friends, men and women. I've never experienced sexual intimacy, but you sharing your dreams, your thoughts, your feelings, that's being intimate too. We got intimacy right now, don't we, sister? Repare aqui, ela falou, o que é intimidade? Sonhos, pensamentos e sentimentos. Essas coisas são todas coisas abstratas. Por isso que o NF, esse N é importante. São coisas que não são, digamos assim, perceptíveis no primeiro contato, né? Então, o NF tem essa intuição por trás das pessoas. I went to see your mother. There's faces of sorrow that God can touch. There's faces of sorrow that God can touch. You did a terrible thing, man, a terrible thing. But you have a dignity now. Nobody can take that from you. God, that. Nobody ever called me no son of God before. Call me a son of you know what a lot of times. Never no son of God. I just hope my death didn't find some relief. I really do. Well, maybe it's the best things you can give to the persons and the Delacroix is a wish for their peace. Because I never had no real love myself. I never loved a woman anybody else myself much good. Well, figures I'd have to die to find love. Thank you for loving me. Last thing you say in this world. I want the last thing you say in this world to be a face of love. So you look at me when they do this thing. You look at me. I'll be the face of love for you. Yes, ma'am. Time to go. Então, NF são pessoas que conseguem intuir o que os outros estão sentindo, conseguem sentir junto, criam grande empatia com as pessoas.
Tá? Então, por isso que é o grupo aqui dos diplomatas. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Ok. Então, agora vamos para os analistas, os nerds. Então, analistas, alta capacidade de análise, apresentam novas ideias e ângulos de uma mesma questão. Se você quer ideias, fale com o analista. Os analistas tendem a se focar em coisas, mais em coisas do que em pessoas. Então, eles são insensíveis muitas vezes, tá? Não ligam tanto para o sentimento dos demais. Então, um exemplo. Sherlock. Okay, you've got questions. Yeah, where are we going? Crime scene. Next. Who are you? What do you do? What do you think? But say private detective. But The police don't go to private detectives. I'm a consulting detective. The only one in the world that invented the job. What does that mean? Means when the police are out of their depth, which is always, they consult me. The police don't consult amateurs. When I met you for the first time yesterday, I said Afghanistan or Iraq. You looked surprised. How did you know? I didn't know, I saw. Your haircut, the way you hold yourself says military. Your conversation as you entered the room Different from my day. said trained at Bart, so army doctor, obvious. Your face is tan. No tan above the wrists. You feel abroad and not sunbathing. Your lips really bad when you walk, but you don't ask for a chair and you stand like you've forgotten about it. So it's at least partly psychosomatic. That says the original circumstances of the injury were traumatic, wounded in action, then wounded in action, suntan, Afghanistan or Iraq. You said I had a therapist. Got a psychosomatic limp, of course you've got a therapist. Then there's your brother. Your phone's expensive, email-enabled MP3 player. Are you looking for a flasher? You wouldn't waste money on this. It's a gift phone. Scratch is not one. Many over time. It's been in the same body as keys and coins. And that's it. Next bit would treat as one luxury item like this. So it's had a previous owner. Next bit's easy. You know it already. The engraving. Harry Watson, clearly family member who's given you his old phone. Not your father. This is a young man's gadget. Could be a cousin, but you're a war hero who can't find a place to live. Unlikely you've got an extended family. Certainly not one you're close to. So, brother, it is. Now, Clara. Who's Clara? Three cases says there's a romantic attachment. Expense to the phone for his wife, not girlfriend. To him recently, this model's only 6 months old. Marriage in trouble then. 6 months old, he's just giving it away. If she'd left him, he would have kept it. People do sentiment. No, he wanted rid of it. He left her. He gave the phone to you. That says he wants you to stay in touch. You're looking for cheap accommodation, and you're not going to your brother for help. It says you got problems with him. Maybe he liked his wife. Maybe don't his drinking. How can you possibly know about the drinking? Shot in the dark. Good one, though. Power connection, tiny little scuff marks around the edge of it. Every night goes to plug it in to charge, but his hands are shaking. You never see those marks on a sober man's phone. You never see a drunk's without them. There you go. You see, you were right. I was right. Right about what? The police don't consult amateurs. That was amazing. You think so? Of course it was extraordinary. It was quite extraordinary. It's not what people normally say. What do people normally say? Piss off. Então, o NT é um cara que sabe muitas coisas, muitas vezes é chato, você vê assim, cai fora, né? Muitas vezes que dizem aí pro sujeito. Esqueci uma coisa. Por exemplo, a primeira palestra que eu dei, a primeira aula sobre esse tema que eu dei para vocês, eu dei de um NT para um NT, que eu só mostrei conceito, não mostrei imagem nenhuma, né? Então, é o tipo de coisa que o NT gosta. Cadê a teoria do assunto, né? Esse é o tipo de pergunta que o NT gostaria. Próximo grupo dos sentinelas. A maioria das pessoas está nesse grupo. Então, sentinelas são as pessoas práticas e controladoras. Tá? É a pessoa responsável, sentinela. Você dá um trabalho para ele, ele vai querer executar. Em geral, são pessoas que gostam de rotina. Gostam de rotina e de planos. Tá? Gente que não gosta de assumir risco. E muitas vezes você está lidando com o SJ, ele pode dizer para você, ó, tem 2 jeitos de fazer as coisas, o meu e o errado. Tá? Então é gente que tem uma opinião forte sobre as coisas. Assim, que gosta de planos, coordenar coisas, né? Então, olhem agora o exemplo. Office no Capitão América.
Bom, agora anotou a gente. Qual é o segundo passo? Está vendo lá em cima? A energia em volta do fogo é impenetrável. O Thor tá certo. Vamos cuidar desses caras. Como fazemos isso? Como uma equipe. Eu tenho assuntos a tratar com o Loki. Entra na fila. Desculpa. Ele... Aguenta aí! Envie o resto. Gente. Qual o plano, capitão? Escuta, então. Até fecharmos o portal, a prioridade é contenção. Barton, quero você no telhado, de olho em tudo. Identifique os desgarrados. Stark, cuide do perímetro. Qualquer coisa que se distanciar muito, faça voltar ou destrua. Dá uma carona? Claro. Melhor se segurar, Legolas. Thor, tem que tentar obstruir o portal. Atrasá-los. Você tem o raio. Queime os desgraçados. Você e eu ficamos no solo. Mantemos a luta aqui. E Hulk? Esmague-os. Então, o que o Capitão América é esse, Jota? Colocou todo mundo no seu lugar, o plano é esse, a gente vai fazer assim, e ele consegue até tirar o melhor de cada um, né? Então, os SJs muitas vezes estão em posição de gerência ou de liderança, porque é isso, a gente que diz para onde vão as coisas, digamos assim, né? Agora, os exploradores. Então, os exploradores são pessoas práticas e criativas. Então, não gosta de rotina e a gente está inovando, gosta de inovar. É um tipo de perfil empreendedor, digamos assim, né? É um espírito livre. Então, um exemplo é esse sujeito aqui. Ele quer subir... Does it feel different to be up there without a rope? Uma montanha sem usar corda. El Cap is the most impressive wall on Earth. It's 3,200 feet of sheer granite. It is hard to imagine somebody up there by themselves. What if I don't see him again? You face your fear until it's just not scary anymore. Free Solo, no National Geographic. Você subiria uma montanha sem corda? O que o Hulk é, hein, Anderson? Oi? O que o Hulk é? Não, o Hulk deve ser um SP. Né? Partiu para a ignorância. Sem muito... Mas esse cara aqui que quer escalar essa montanha sozinho, não é que ele é temerário. Você assiste o documentário, você vai descobrir que ele estudou muito bem a montanha, né? Para subir. Mas olha, eu vou fazer algo que ninguém fez. Eu vou subir essa montanha, tá? Então, os SPs, a gente é empreendedor, a gente abre novos caminhos. Meio bandeirante, assim, né? A gente que entra no meio da mata para descobrir coisas. Então, é o seguinte, agora eu vou falar alguns highlights da minha experiência com adolescentes, tá? Que me parece que são interessantes, já que a gente está falando de preceptores, né? Que me parece que são interessantes, né? Então, primeira coisa é isso, é mais importante para a gente do que para os jovens, tá? Lembrando que você não precisa aplicar um teste para descobrir o perfil de uma pessoa, né? Muitas vezes você já saca, depois de atender várias pessoas, você já saca, por exemplo, para mim o mais fácil de perceber são os introvertidos e extrovertidos, né? Você já sabe que grupo que a pessoa está. Então é mais útil para a gente. Opa, qual que é o meu perfil? Que são perfis diferentes de motivar, tá? Por exemplo, para o NT, você tem que falar por que você está fazendo aquela coisa. Se você propõe uma meta para um cara NT,
Então, eu falo, olha, você precisa fazer isso por causa disso, disso e disso. Você precisa dar uns 3 motivos ou 4 motivos, senão ele não te convence para fazer. Por um NF, você precisa animá-lo. Não vai dar tudo certo, vai ser demais, você vai gostar, ou fazer em grupo. Para um SJ, tem que dizer qual que é o plano. A gente vai fazer esse passo, depois aquele passo, depois aquele passo. Pode ficar tranquilo que vai dar certo. Para um SP, você tem que achar uma coisa nova para ele fazer. Ele tem que achar uma rota diferente para fazer alguma coisa. Tá? Então, no fundo, primeiro é importante saber o que nos motiva, né? Dentro do nosso temperamento, o que nos motiva. E também, vocês, sabendo o seu temperamento, você sabe para quem pedir ajuda, né? Por exemplo, né, um SJ que está com um problema, quer dizer, tem os planos, só que os planos não estão funcionando. O que ele precisa? Novas ideias ou novos executores. Então, ele vai atrás de um NT para ter novas ideias e vai pedir ajuda de um SP para executar um projeto novo, né? Tipo, tá brigando, você chama um NF para ele tomar cerveja com todo mundo, fazer aquela união, enfim, né? Então, esses perfis, assim, saber o próprio perfil ajuda a gente a pedir ajuda, né? Uma frase que eu peguei no outro livro, um livro recente que eu li, a saber as nossas tendências é uma forma de unir a moralidade e a autenticidade. Uma das coisas que você pode fazer ao entender errado esse temperamento é o menino falar, não, eu sou assim, eu tenho poucos amigos e é assim, né? Ou não tenho nenhum amigo e é assim. Eu sou assim, essa é a minha autenticidade. Não é verdade, tá? A forma... Uma pessoa consegue unir a moralidade, as coisas boas, do seu jeito, a autenticidade, tá? Então, as tendências dão o seu jeito de fazer as coisas. Então, na hora que eu falei da amizade, né? Então, uma forma fazer mais amigos é justamente levando pessoas na sua casa. É uma forma, ter amigos é algo bom, é algo moralmente bom, e a autenticidade, isso, vou levar gente da minha casa. O extrovertido tem muitos amigos, no fundo você conversa na festa, você vai em lugares diferentes e conhece pessoas novas, né? Então são formas diferentes de conseguir o mesmo ato bom. Por isso aquela definição de virtude que eu passei, hábito eletivo, segundo meio termo relativo a nós, determinado pela reta razão e que faria uma pessoa prudente. Então aqui eu estou no meio termo relativo a nós, né? Essa autenticidade, esse meio termo, você faz as coisas boas do seu jeito. Então, em particular para os jovens, você mostrar para os jovens que tem vários grupos de pessoas e que ele não está sozinho no universo, tem muitas pessoas que se sentem como ele, ajuda muito. Tá? Eles falam, já senti isso. Não, tem muitas outras pessoas que sentem como você, né? Dependendo, você pode até dar exemplo seu, né? Por exemplo, eu caí nesse grupo aqui dessa teoria, por exemplo, né? Algumas pessoas podem querer essa informação, né? Então isso ajuda muito. A minha experiência também no relacionamento com pais, e sim, em alguns casos eu passei o teste para os pais, né? Mas entender o relacionamento com os pais, acho que do modo mais simples foi filhos de introvertidos e pai de extrovertidos. Por exemplo, os pais adoram festa e o menino não. É óbvio que isso é um ponto de atrito entre as pessoas. Então precisa esclarecer que isso não é um problema, né? É o jeito de ser de cada um. Ou o contrário, filho de extrovertido e pais de introvertidos. O filho só quer sair para festa, quer sair com os amigos, etc. E os pais não entendem. Por que ele quer tanto sair? Na minha época não era assim, daí eu não era assim. Enfim, então esse tipo de coisa ajuda muito a você pegar algumas coisas que podem ser conflito de relacionamento na família. Outros highlights da minha experiência, está acabando aqui a palestra, esses grupos que eu falei, INFP e INFP, tá? Então, gente intuitiva, emotiva, que não gosta de plano. Esse, para mim, foi o tipo mais difícil de fazer estudar, porque não tem nada que ajuda, digamos assim, né? Ele já está motivado para estudar, digamos assim, né? Uma solução possível é fazer essa pessoa estudar em grupo. Tá? Contudo, o grupo precisa ser bom, senão ela se perde. Tá? Pelo menos essa foi a minha experiência, né? Explicar a diferença entre extrovertido e introvertido para os adolescentes, em geral, ajuda muito. Porque ele entende, não, eu não sou tímido, eu sou só introvertido, né? Eu só preciso conseguir uma forma de me expressar melhor, né? Mas essa introversão não é um problema, né? E o extrovertido também, às vezes o extrovertido acha que todo mundo precisa ser igual a ele, todo mundo sabe gostar de festa, nem sempre todo mundo gosta de festa, né? Vai ter um churrasco lá da turma, você não vai? Não vou, cara, eu fico em casa. Enfim, né? O extrovertido acha que o cara é antipático, não é antipático, é só o jeito dele. Né?